Olá, muito boa tarde. Hoje em foco o voluntariado missionário e os projetos que promove. Está connosco o Fábio Rebelo, dos Leigos da Boa Nova, com quem vamos conversar dentro de momentos. Antes, os temas da atualidade religiosa para os quais pedimos a sua atenção. A Igreja está no ensino superior para ajudar ao caminho de descoberta dos jovens. São passos que querem envolver a pastoral universitária. Uma realidade em mudança, onde os jovens entram à procura daquilo que são e do que querem ser. É aqui que a Igreja quer estar, numa atitude de proximidade e acompanhamento, apesar do contexto nem sempre permeável a uma proposta espiritual. Eu noto que, por ser de ciências, ainda ontem estive a conversar com os meus colegas, por ser de ciências é como se fosse proibido eu acreditar em algo, porque a ciência tem que explicar tudo e nem tudo é explicado. Então é muito complicado conversar com eles e fazê-los vir às atividades, fazê-los perceber aquilo em que eu acredito. Mas eu acho que o mais fácil de tudo é ser eu própria com os meus exemplos. É uma procura porque quase todos eles, ou poucos, sentem que a pastoral universitária lhes pode dar algo. E eu creio que cada vez mais temos que sair ao encontro deles. A maior barreira de se acolher, desses estudantes acolher uma proposta que venha da igreja, é realmente um desafio muito grande, né? Ainda não é visto com bons olhos, né? A instituição religiosa ainda se passa muito distante dos jovens de hoje, principalmente os jovens portugueses, né? O que eu estou a conhecer hoje. Então, essa se torna realmente, para chegar até eles, se torna difícil. As propostas são lançadas e as respostas poderão tardar. Quer-se criatividade e abertura para estar disponível sem reservas. Foram estes os passos do Centro Universitário Fé e Cultura da Diocese de Aveiro, na Queima das Fitas. Não é se calhar gritar Jesus Cristo, mas é ouvi-los. E é verdade que o álcool às vezes nos faz dizer muitos disparates e nos deixa numa situação às vezes um bocadinho tristes, mas também é verdade que o álcool às vezes nos desinibe e nos ajuda a falar do trauma, da morte da avó, da situação em que a pessoa ficou magoada com a igreja porque a catequista era muito rígida, porque o padre, que também é humano, não foi celebrar o funeral porque não tinha agenda e as pessoas não entendem isso. E às vezes as pessoas serem acolhidas, simplesmente ouvi-las e depois às vezes colocar-lhe algumas questões, é uma abordagem que infelizmente às vezes não estão habituadas. A realidade dos jovens no ensino superior esteve em análise no encontro para coordenadores e colaboradores da pastoral universitária. Mais do que teorias e técnicas, o caminho deverá ser feito a partir da realidade dos jovens. ¿Cuáles son las expectativas al momento de su ingreso? ¿Cuál es la percepción que tienen sobre lo que es la universidad, sobre la carrera que han seleccionado, sobre las experiencias que van a vivir en ella? Conocer cuáles son las expectativas nos permite entender mejor los procesos que ellos viven, es decir, los desafíos, los temores, pero también las posibilidades, las oportunidades que se encuentran, ¿no? Creo que no hay mejor proceso que entender cuáles son los nuevos procesos que están viviendo los jóvenes. Desafios demográficos e económicos impõem-se às instituições formativas. O novo assistente nacional da Pastoral do Ensino Superior afirma os tempos de oportunidade que se vivem e assume o dever de ajudar os estudantes a encontrarem a verdade no seu processo de conhecimento e formação. No meio destas razões todas, no meio destes saberes todos, no meio desta pluralidade, desta tanta oferta tão típica da pós-modernidade, o cristão saber encontrar o seu caminho e a sua verdade, eu creio que é estupendo e creio que dá simultaneamente uma frescura à vida, acho que torna a vida mais leve e creio que nós hoje em dia temos que tornar a vida mais leve, não só para nós, para que nos sintamos bem, mas depois também transmitir esta leveza às outras pessoas, para que as pessoas, em tempos tão difíceis, com tantos dramas, para que as pessoas possam sentir que é importante saber escolher e para isso é preciso ter razões para escolher bem.
Servir a pessoa lançando caminhos de encontro. A presença da Igreja Católica no ensino superior quer renovar-se e estender as suas propostas a todas as dioceses portuguesas. Dirigentes, treinadores, árbitros e investigadores debateram desporto, ética e transcendência numa iniciativa acolhida pela Universidade Católica Portuguesa. A iniciativa foi organizada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, em parceria com o Centro de Estudos de Religiões e Culturas da Universidade Católica e o Instituto Luso e Lírio para o Desenvolvimento Humano. Para o treinador José Coceiro, um dos oradores do evento, o desporto tem vindo a descurar o seu papel educativo na sociedade. A nossa primeira via, digamos assim, é apostar nas pessoas. E, portanto, para se apostar nas pessoas tem que se apostar na formação. Tem que se apostar no processo educativo e na formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E o desporto é, de facto, uma ferramenta fantástica para transmitir valores e para, de facto, não só fazer desportistas, mas para criar melhores adeptos. Sobre os episódios de violência que marcaram os festejos do último Campeonato Nacional de Futebol, o técnico que passou por clubes como o Sporting e o Porto defendeu uma mudança de fundo no setor. Isto é um projeto de gerações, não é um projeto que de um dia para o outro. Mas acho que é a única saída que temos, e saída estrutural. Claramente que, em termos conjunturais, há medidas que têm que ser tomadas, não é? Porque a violência não pode imperar, como é óbvio. Uma opinião acompanhada pelo árbitro João Capela, para quem a solução tem de envolver as escolas e, sobretudo, as famílias. Perder ou ganhar com fair play é vencer. E é isso que tem que se tentar transmitir aos jovens. Os jovens, cientificamente está provado que até aos 14, 15 anos é quando os jovens formam o seu caráter. E é aí sim que nós temos que também ter uma grande intervenção, sem nunca esquecer também os pais. Que os pais também eles passam os tais valores e criam nos seus filhos, se calhar, talvez uma pressão enorme no desporto, nomeadamente no futebol, para a prática do futebol, não pela competição saudável, mas pela competição do ganhar a todo o custo. O vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, Padre José Tolentino Mendonça, explicou o envolvimento da instituição neste projeto, com a responsabilidade que ela tem em acompanhar a realidade e proporcionar uma reflexão aprofundada acerca dela. É impossível não perceber a importância e a centralidade que o desporto hoje representa. É muito importante fazer estas pontes, perceber, por exemplo, como no desporto se mobilizam energias e dimensões humanas que vão muito para lá do entretenimento ou da competição. Depois das temáticas da ética e da transcendência, o Instituto Português do Desporto e Juventude quer alargar a parceria com a Universidade Católica a outras áreas do saber. Criamos muita curiosidade a nível das pessoas que participaram. Acho que se abre aqui novos campos de reflexão e de investigação. O Instituto Português do Desporto e Juventude está aberto, digamos, através desta parceria com a Universidade Católica para aprofundar esses caminhos e, portanto, haverá certamente outras iniciativas neste campo. A Universidade Católica, palco para uma reflexão aprofundada acerca da violência que persiste no fenómeno desportivo. Saber os horários das missas e o caminho para chegar ao local de culto mais próximo. Tudo isto está agora ao alcance de um telemóvel para quem está na Diocese de Lisboa. Missas em Lisboa é uma aplicação que informa sobre os horários das missas e sobre o caminho para chegar aos sítios onde acontecem as celebrações, sejam paróquias ou outros locais de culto. Uma ferramenta apresentada recentemente e que se insere no sonho missionário de chegar a todos. A frase que dinamiza a preparação do Sínodo Diocesano a decorrer em Lisboa e também esta nova possibilidade de ter informações sobre locais e horários de missas. É exatamente assim que se pode chegar a mais gente. A todos é um horizonte, não é? Mas pelo menos quem nos procura nos encontra, não é? Como também diz o Evangelho, e portanto é uma obrigação para nós todos. E hoje em dia, e sobretudo e cada vez mais, é assim que as pessoas comunicam e procuram comunicação, informação. E por isso também mesmo para nós estamos cá há mais tempo e aprendemos de outra maneira, não é? Em que para comunicarmos com alguém ainda tínhamos que telefonar para o posto de conselheiro e depois pedir a ligação à pessoa, à família ou à casa. Hoje temos que nos adaptar e vamos nos adaptando. Ao mapa,
com a nossa localização. A aplicação está disponível para os sistemas Android e iOS e leva até aos receptores móveis os dados disponíveis na página do Patriarcado de Lisboa, nomeadamente os horários de missas, as notícias e sugestões de cânticos para as celebrações. Uma ferramenta que começou a ser desenvolvida pela Diocese de Lisboa, que agora lança o desafio a outras dioceses do país. O grande desafio passa por aquilo que já vem sendo falado há muito tempo entre todas as dioceses, no que diz respeito aos departamentos de comunicação, a forma de comunicar, que é as sinergias, a forma de poder chegar, de alcançar a todos com um trabalho mais em conjunto. Não é? Nós, de alguma forma, lançámos-nos neste desafio porque tínhamos condições para isso, tínhamos os meios, tínhamos a informação e penso que poderá surgir aqui uma outra possibilidade. Missas em Lisboa, uma aplicação grátis e em desenvolvimento. Um dos próximos passos é disponibilizar a informação em inglês, a pensar nos turistas que passam por Lisboa. São temas que pode acompanhar no portal da Igreja Católica em Portugal, em agência.eclesia.pt. Fábio Rebelo está prestes a partir para o Chibuto, em Moçambique, onde ficará cerca de um ano. Ele integra os Leigos da Boa Nova, que estão a comemorar 20 anos de existência. Fábio Rebelo, boa tarde. Obrigado por estar na nossa companhia. Está prestes a partir, no próximo mês de junho, vai para uma experiência missionária com a duração de um ano em Moçambique, no Chibuto. Porquê? Porque esta opção na sua vida? Sei que se esteve a fazer há algum tempo para concluir a sua formação académica e agora parte por um ano para Moçambique. Porquê isto na vida de um jovem? A minha ligação aos Leigos Boa Nova já vem mais tardia. Eu fiz a caminhada normal nos Leigos Boa Nova com atividades missionárias cá em Portugal. No entanto, ficou ali aquele desafio de querer mais. E essa minha vontade aliada também à necessidade que há dos voluntários lá fora, aqui em especial, claro, num país africano. Essa é uma perspectiva muito marcada pelo altruísmo, pelo desejo de ir junto daqueles que têm necessidades ainda mais urgentes do que aquelas que por aqui encontramos. O que é que leva a alguém, quando conclui a sua formação académica, em que muitas pessoas, a preocupação é da dita estabilidade, não é? Do emprego, do começar a... Exatamente. Porquê? Parece que é um ano de paragem na sua vida. Porque lá está, houve aquele desafio que foi cá ficando e realmente aquilo que me motivava era este encontro no outro, que sendo um voluntariado missionário e cristão ao mesmo tempo, que é esta particularidade que têm os Leigos Boa Nova. E, portanto, há essa preocupação com o outro no sentido de que é lá que iremos encontrar Cristo. É esse encontro com o outro que nos dá essa vertente religiosa, porque o Evangelho que lemos na Bíblia está escrito, mas há a ação que falta concretizar, e foi essa necessidade que eu tive, foi de concretizar esse Evangelho na minha vida. Faltava-me essa experiência missionária. E não é o único, estão mais voluntários no local para onde vai, portanto não vai estar com mais portugueses. Exatamente. Que estão a partilhar uma experiência semelhante. Neste momento estão lá 2 voluntárias, que também com longa duração, que partiram no início de abril e, portanto, foram primeiro traçando as pequenas linhas que serão necessárias, que é necessário os Leigos Boa Nova intervirem. E depois chegarei lá eu e então daremos continuidade a esse projeto. Elas estão em Chibuto, para onde eu irei também, e, portanto, as áreas de intervenção vão sendo traçadas consoante as necessidades que nós, voluntários, vamos encontrando no terreno. À parte disto, irão também alguns voluntários de curta duração, sensivelmente 1 mês, 2 meses, que também irão servir de base para a construção deste projeto de longa duração em Moçambique. Vai inserido nos Leigos da Boa Nova. Como é que descobriu esta organização, esta associação que projeta jovens em lugares de missão, não é? Como é que isto aconteceu? Eu sou suspeito para falar, porque eu sou da casa. A sede dos Leigos Boa Nova é em Cocojéns e, portanto, eu fui crescendo no meio destas experiências missionárias, através dos padres missionários que iam chegando e partindo. E, portanto, muitas das minhas celebrações, quer da catequese, quer dos grupos de jovens onde eu estava, eu tinha o contacto com os padres missionários e com os leigos missionários que trabalhavam em conjunto.
portanto foi tão natural em mim que realmente acabei por difundir neste grupo, sem saber explicar muito bem porquê, foi estando. E realmente é isso que nos marca enquanto leigos Boa Nova também, é esse estar cá como grupo e esse estar lá com a população, mais do que as intervenções técnicas ou científicas que possamos levar para lá a nível da alfabetização ou informáticos. Há esse contacto pessoal que realmente o que valoriza a nossa missão e a riqueza da missão está mesmo nesse contacto pessoal. É no estar, é no ouvir, é no compreender, é no cuidar, e aí sim a missão vale a pena. E já lá vão 20 anos em que existem os leigos missionários da Boa Nova, 20 anos que vão ser assinalados num congresso no próximo sábado, não é? Um congresso em Santa Maria da Feira, que tem um título muito ambicioso, podemos dizer assim. Queres mudar o mundo? É um desafio, uma interrogação. Realmente é preciso hoje jovens com capacidades para mudar o mundo? Eu não diria com capacidades, mas eu acho que com compromisso. Acho que realmente com vontade, o que falta, não é? A vontade e o compromisso em querer mudar alguma coisa primeiro na sua vida e depois poder fazer também alguma coisa pelo outro, que realmente acho que é isso que nos dá a felicidade, é esse encontro da nossa felicidade através da partilha com o outro. E este congresso não apresenta apenas a proposta do partir para longe, para missão, mas mudar o mundo. Exatamente. Desde logo aqui onde vivemos, não é? Seja a nível na política, exatamente, por exemplo. Principalmente em 3 áreas de intervenção: exato. A economia social, a parte política também, a religiosa e, é claro, acrescentamos também a música, que é uma forma de poder chegar muito mais facilmente às pessoas. E realmente este é um desafio. Muito recentemente um estudo dava conta de um grande alheamento, de um grande desinteresse dos jovens, nomeadamente pela política. É uma das vertentes do vosso congresso. É preciso mudar o mundo também por aí e é preciso que os jovens assumam a importância da missão política também. Porque se é através da política e que podemos construir esta sociedade e se são criadas as leis e as maneiras de nós nos regirmos enquanto sociedade, porque é que não começar logo pela base a intervir e poder mudar alguma coisa naquilo que está mal? E é esse o objetivo deste congresso, é dar essa abertura onde é que nós podemos intervir, com a ajuda, claro, desses fantásticos convidados que estarão connosco nesse dia, desde de manhã até à noite. Mas acho que vai ser uma boa oportunidade e qualquer pessoa pode se inscrever através do site dos leigosboanova.pt e lá tem as informações todas quanto à reserva dos bilhetes. Para si, esta perspectiva de mudar o mundo, percebi que passa desde logo por pequenos gestos, pequenas atitudes que podemos mudar, em primeiro lugar, logo na nossa própria vida, não é? Na forma como nos relacionamos com os outros. Mas também a sua identificação com a Igreja, o seu ser igreja, também passa muito por esta dimensão da missão, não é? Do partir, da capacidade de se desinstalar do ambiente que é o familiar e partir em direção a algo que é desconhecido, mas que se acredita. Eu acho até que a única razão que me leva a ter que deixar a minha casa, a minha família, os meus amigos, as nossas comunidades, é realmente essa vertente religiosa, porque me dá todo o conforto e dá uma realização que eu certamente não conseguiria encontrar numa realização profissional ou na procura de emprego. Já nos foram desafiando, não era? Para irmos lá para fora para procurar emprego, e isso não me aliciaria se não tivesse esta vertente religiosa e cristã que me faça realmente deixar tudo e partir. São os leigos missionários da Boa Nova. Qual é essa boa nova, essa boa notícia que vocês procuram levar? É esta alegria do Evangelho renascida e renovada através do contacto com o outro e o encontro da felicidade no outro. Há muitos jovens no vosso grupo. Já me falou de alguns que estão a trabalhar em Moçambique. Como é que funcionam as coisas? Como é que um jovem que porventura nos esteja a escutar, a ver neste momento e que sinta um impulso semelhante pode iniciar uma caminhada junto, no vosso caso, por exemplo, dos leigos missionários da Boa Nova? Normalmente aquilo que acontece é que fazem uma chegada lá ao seminário de Cocujéis e há um encaminhamento para mostra-se aquilo que são os leigos Boa Nova em pequenas palavras e convida-se o jovem a fazer esta integração no grupo.
Normalmente faz uma caminhada de um ano, sensivelmente para esta preparação de uma realidade completamente diferente. E as coisas depois acontecem naturalmente, vai estando no grupo, vamos tendo atividades cá em Portugal que vão alimentando este ardor missionário, através de férias missionárias no interior do país, em que só estamos em contacto com as pessoas do interior. E estes colóquios, estas pequenas formações que vamos tendo em conjunto, isso sim vai alimentando. E é claro, sempre com a chegada dos voluntários que regressam dos países de missão e que vão dando este impacto da missão lá fora. Desde logo é necessário uma preparação cá. Ninguém avança para fazer uma grande corrida sem treino, portanto, e aqui há desde logo um desafio de se familiarizarem com a missão através de diversas experiências cá no nosso país. Porque a saída prematura sem esta formação pode comprometer o trabalho de anos dos padres e missionários, no caso da Sociedade Missionária, de anos mesmo, que podem nos fechar portas, não é? Realmente podemos não ser aceitos se alguma coisa não correr bem com o voluntário. Porque vocês trabalham muito na proximidade e no contacto com os missionários que também estão lá, não é? Exatamente. Fazemos o trabalho, os leigos, nós, enquanto leigos, conseguimos fazer algum trabalho que é um bocado mais complicado para os padres, a visita aos interiores também, o padre não consegue estar em todas as povoações, então os leigos conseguem pelo menos dar essa presença mais pessoal junto das comunidades. Muito bem, Fábio Rebelo, as melhores felicidades para esta sua experiência de um ano em Moçambique, no Chibuto. Muito obrigado pela sua presença também aqui no programa Eclésia, hoje connosco. O voluntariado missionário promovido pelos leigos da Boa Nova, hoje a marcar o nosso programa, cuja edição rádio pode acompanhar mais logo na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.